Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha esse enorme buraco na rua João Cabral Sobrinho, no bairro do Santo André, e o telespectador acompanha o perigo que é com esses buracos abertos, essas crateras. As crianças olhando o vergalhão, olha o vergalhão que está em volta, e as crianças, entre aspas, encantadas com essa cratera, acham que isso é um ambiente de brincadeira, o que pode culminar num acidente. Aí, imagens, do nosso repórter cinematográfico Guadelupe, ó, o garotinho, ó, que ele entra na cratera como se fosse um local para brincar, ó. Mas na verdade é uma cratera com esgoto vazando, colocando em risco as nossas crianças. Daí o nosso questionamento no sentido da proteção do local que se abre e também a imediata manutenção. Imagens do nosso repórter cinematográfico Guadelupe. É importante explicitar ao telespectador que plantaram, já retiraram, uma palmeira nesse local aí, a fim de protestar em relação aos buracos no bairro do Santo André. Aí o telespectador tem essas imagens e o telespectador com certeza lembra que a gente já fez diversas matérias no local em função de crateras em cima de crateras que são abertas nesse local, fazem um trabalho paliativo, a população fica sem ônibus, é obrigada a saltar embaixo do bairro para subir toda a colina, todo o morro, com criança, com bolsa de compras, ou seja, o maior transtorno, piorado ainda quando há chuva. Mas finalmente, ao que parece, vão fazer o serviço de forma eficiente, de forma decente, porque a população da rua João Cabral Sobrinho já não aguentava mais a grande quantidade de cratera que tomou conta do bairro. E agora a gente vê esse buraco, essa cratera aberta pela Água de Nova Friburgo a fim de fazer a manutenção. O que a população reclama é que abriram uma cratera e foram embora. Por que não se fez o trabalho de forma ininterrupta, ou seja, acertando a galeria, tapando e nisso todo mundo seguindo em paz? Por que deixar essa cratera aberta desse jeito, causando maior transtorno, sem falar o cheiro horrível de esgoto no local e a população suscetível à doença? Será que se essa cratera, se essa manutenção estivesse sendo feita no centro de Nova Friburgo, a Águas de Nova Friburgo deixaria essa cratera aberta? Os funcionários iriam embora e não terminariam o serviço de forma contínua? Esse é o questionamento da população, dos moradores do bairro do Santo André. Porque enquanto essa cratera ficar acampada no bairro do Santo André, na rua João Cabral Sobrinho, a população fica sem ônibus. A população fica submetida a todo tipo de constrangimento, de transtorno. Essa é a reclamação dos moradores do bairro do Santo André, que pediram a presença da Nova TV a fim de mostrar a morosidade do local. Vamos pedir então a Águas de Nova Friburgo que tome a atitude mais rápida possível a fim de realizar a manutenção, acertando a questão da água, acertando a questão das manilhas de esgoto, porque as ratazanas já estão achando que a Águas de Nova Friburgo construiu
uma casa própria para elas. Elas já estão habitando nesse local. Saem da cratera, pegam o seu solzinho, um bronzeado, as ratazanas, e depois vão dormir em sua casa construída pela Águas de Nova Friburgo. Aí está a ratazana, mostra a ratazana Guadelupe. Aí está ela. Ela como é que ela corre, Guadelupe? Ela está bem alimentada. Então, essa é a reclamação dos moradores do bairro do Santo André, é que se faça de forma mais veloz possível. Eu venho dizendo aqui na Nova TV é que os secretários, principalmente o secretário de conselheiro, ele deveria fazer uma reunião e quem sabe um aprendizado com o secretário de Serviços Públicos, o Alain Almeida, conhecido como Alain Eletro, de como se administrar. Porque o secretário é muito devagar, a população reclama bastante e com razão. Porque o secretário já era para estar aí fazendo a fiscalização, determinando que a Águas de Nova Friburgo retorne ao local que está causando transtorno, a população está sem ônibus. Quer dizer, falta boa vontade, falta, desculpa o termo, telespectador, tesão administrativo, isso que falta no secretário de conselheiro. Mas quem sabe uma conversa, um papo com o secretário Alain Almeida, secretário de Serviços Públicos, ele possa melhorar um pouquinho a sua pujança administrativa, o secretário Wilson Tavares, e nisso trazer um pouco mais de qualidade aos moradores de Nova Friburgo e em especial o bairro do Santo André. Agora estamos numa segunda cratera. A história se repete no mesmo bairro em que se abriram a cratera, aí ela está, ó, Águas de Nova Friburgo, e foi embora, bateu asa e voou. Ao invés de imediatamente manter o trabalho de forma contínua, como se diz a Constituição da República Federativa, e tapar o buraco. Faz a manutenção e vai embora, pô. Deixa a população tranquila, com direito ao ônibus. Mas infelizmente não. Como é bairro de pessoas simples, não é bairro de rico, eles não estão nem aí. Eles deixam, eles abandonam e na hora que der para fazer, eles vão fazer. Isso é um escracho, isso é um desprezo com a população. Então, precisa o secretário de conselheiro acompanhar essa situação. Não pode deixar dessa forma, secretário. Vê se a Secretaria de Serviço Público, vê se o secretário Alain Almeida deixa fazer essa bagunça no centro da cidade. Vai ver se o secretário não está acompanhando de perto, o secretário Alain Almeida. Então o senhor tem que fazer o mesmo. O senhor tem que andar em conselheiro, exigir que o serviço seja feito de forma célere e ininterrupta. É isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo qualidade, a gente está pedindo eficiência. Que também o prefeito não tem como ser babá de secretário o tempo todo. Ficar atrás de secretário faz isso, faz aquilo. O senhor tem que tomar a iniciativa, o senhor Wilson Tavares. Então a gente aguarda que essas crateras sejam eliminadas o mais rápido possível, acabem com esse acampamento de crateras no bairro do Santo André, a fim de que o ônibus possa retornar ao bairro, a fim de que o respeito, o acesso ao transporte eficiente possa vigorar. Já se paga uma passagem cara, já se enfrenta um engarrafamento monstro nessa cidade até chegar na residência. São ônibus cheios, lotados. E quando acha que o ônibus vai até a sua porta, de repente tem uma cratera aberta, muitas das vezes está chovendo, é obrigado a saltar no pé do morro e enfrentar a colina com o filho, muitas das vezes, no braço, segurando a sombrinha e também a bolsa de compra. Sem dúvida, é uma judiação enorme com o nosso povo. Então, nós pedimos à Águas de Nova Friburgo que quando fizer
esse serviço de manutenção, faça de forma célere, faça de forma ininterrupta, a fim de que nossa população tenha o mínimo possível de transtorno. É isso que a gente espera do poder público. E é importante explicitar ao telespectador, aproveitando o ensejo, que eu recebi o telefonema agora há pouco do presidente da Associação de Moradores do bairro Santo André, o Edson Carlos, em que ele propôs, no momento que está sendo feitas essas obras, que o ônibus passe pela Granja Mimosa e nisso deixe a população próximo ao bairro do Santo André, na parte alta, a fim de que os moradores, as mães, os pais com suas crianças e com compras não sofram tanto subindo o morro do bairro até chegar às suas residências. Então, vamos pedir à FAAL que, ao invés de suspender a linha de ônibus em relação ao seu itinerário, que busque um itinerário alternativo, que é só pensar um pouquinho na situação da população, que existe um itinerário, como o presidente da associação falou. É só querer fazer, mas infelizmente, ao que parece, só quer arrecadar, e a população fica em último lugar em relação aos seus benefícios. Então, inclusive dou uma sugestão ao prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral, quando a empresa de ônibus for suspender em relação às obras uma linha de ônibus, que comunique ao prefeito e que apresente um itinerário alternativo e não suspenda de forma abrupta a prestação de serviço de transporte público, porque assim é fácil, né? Ah, tem uma obra, então vou suspender a linha. Então, deve sim ser inclinada pelo lado social. O que é a função social? A função social é aquilo de bom que se faz para a sociedade. Então, se o que é de bom é o ônibus chegar até o bairro na parte alta e nesse momento não pode, então busque caminhos alternativos e não suspender parte do percurso, que é a parte mais difícil, que é subir o bairro, o morro, até as residências. Então passe pela Granja Mimosa, como muito bem falou o presidente da Associação de Moradores, o Edson Carlos. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.